Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma React e hoje vamos estar a reagir nada mais, nada menos do que à maior fã de António Costa, mesmo quando as coisas correm horrivelmente mal e toda a gente está contra o Primeiro-Ministro, aparece Anabela Neves, funcionária do mês do Partido Socialista, para salvar as hostes do PS. Portanto, vamos ver este pequeno excerto de comentário da Anabela Neves em que ela tenta justificar, enfim, algumas coisas que são completamente injustificáveis. Sem mais demoras, vamos ver. Já há ameaças ouvidas ontem pela CGTP à saída dos encontros com o Governo de um aumento do conflito social. Há também uma obsessão pelas contas certas por parte deste Governo? Uma obsessão pelas contas certas. Não, eu acho que desde que António Costa é Primeiro-Ministro, eu não percebo qual é a grande diferença com o que está a fazer neste momento Fernando Medina e o que fez Mário Centeno. Bom, a grande diferença, para começar, não é? É que os níveis de indicadores económicos neste momento em Portugal são substancialmente diferentes. A questão das contas certas, na altura do Mário Centeno, nós efetivamente podíamos dizer isso. Na questão, por exemplo, do déficit orçamental. Agora, não podemos dizer isso por uma questão pós-pandémica, principalmente. E comparar o Fernando Medina, que percebe zero de finanças, ou praticamente zero, ao Mário Centeno, havendo ou não discordância ideológica, é um ultraje, ok? É uma ofensa ao Mário Centeno, muito honestamente. Com todas as escandaleiras que ele possa estar envolvido, nomeadamente ele ser, neste caso, o Governador do Banco de Portugal para avaliar o seu próprio trabalho enquanto Ministro das Finanças, enfim, e outras situações, não deixa de ser horrível comparar alguém a nível financeiro entre Fernando Medina e o Mário Centeno. Acho que é uma coisa, enfim, nem tece de silêncio. É que basta pensar no que Mário Centeno consegue pela primeira vez um excedente das contas públicas, se não me engano, em 2019 ou 2018. E, portanto, esta foi a linha do Governo. Aliás, com uma nota importante... À conta dos impostos, certo? À conta dos impostos. Não, à custa de cativações. Não, foi à custa dos impostos. Boa intervenção. Foi à custa dos impostos, nomeadamente da questão dos impostos indiretos, que muitas das vezes, por serem indiretos ou regressivos, como os quiserem nomenclar, afetam a população com menos capacidade financeira de uma forma superior do que aquela que tem mais posses financeiras, ao contrário, por exemplo, dos impostos diretos. E, portanto, é muito curioso, porque o Partido Socialista diz fazer uma política humanista e económica de esquerda, mas depois investe nos impostos indiretos que afetam numa percentagem superior, em termos de coeficiente orçamental, os rendimentos das famílias mais pobres. É a hipocrisia a funcionar. Já agora, é interessante a justificação dos impostos, e depois dizem que não, mas nós hoje, em 2022, 2023, pagamos mais impostos em percentagem do PIB do que se pagava na altura da Troika e no período de ajustamento. Portanto, não sei onde é que queremos chegar. Isto talvez de aumento de impostos indiretos, não de impostos diretos. Os impostos... Pior ainda, estás-te a contradizer. Eu não sei, enfim, quem é que vai depois continuar o argumento, mas isto é só uma forma da Anabela Neves se enterrar ainda mais, não é? Porque, como referi anteriormente, se vocês querem diminuir desigualdades, então os impostos indiretos vão ter uma incidência superior sobre famílias mais pobres do que propriamente as mais ricas. Os diretos, aliás, foram reduzidos, nomeadamente foi retirado o enorme aumento de impostos que vinha do passado. Troca. Ai, vinha? É que agora, percentualmente, em percentagem do PIB, pagamos muito mais, não é? E até as classes mais altas, que podem criticar e dizer que o problema deste país são ricos, o problema deste país não é a existência de ricos a mais. Nós temos pobres a mais, que isso é que é o problema, não é? Portanto, em vez de se calhar pensarmos em taxarmos os ricos, que muitas das vezes criam emprego e investem no setor financeiro e no setor empresarial, se calhar era bom nós percebermos como é que nós cativamos mais investimento para criar emprego e mais rendimento às famílias da classe média e classe baixa. Nomeadamente a Anabela Neves podia perceber isto, mas enfim. Pronto, foi anulado, portanto, foi provavelmente à custa de impostos indiretos. Agora, o que eu quero dizer é que não há nenhuma novidade neste paradigma. É o que António Costa sempre fez. Em tempo de... Infelizmente. Infelizmente, porque à custa da questão das contas certas e do excedente orçamental, que nem temos, vocês podem dizer, e tal, temos o déficit com excedente orçamental, excedente nem sequer, é um termo, não está errado, mas o que se diz é superávit orçamental, ok? Mas nós até podemos ter na altura, em 2019, um superávit orçamental,
A questão é que isso vale do quê? Nós podemos ter até 3% do nosso PIB, portanto, se calhar é preferível ter o déficit a 1 ou 2%, aumentamos o déficit ligeiramente, e depois conseguimos ter um investimento público superior a nível do Estado. Porque a iniciativa privada tem que ser o motor, mas para evitar desequilíbrios, o Estado existe para alguma coisa, não é? No caso do PS, existe para dar taxas à família do Medina e aos amigos do Costa. Mas num sentido normal e lógico, os Estados funcionam para isto, colmatar erros de mercado. De crise maior do que ainda das que já enfrentou, eu acho que o Governo está a fazer aquilo que tem mesmo que ser feito e que, aliás, eu acho muita graça. Ganda Anabela. Eu nem que me pagassem dizia isto. O Governo está a fazer aquilo que tem que ser feito. Não é? Isto já tem algum tempo. Não tem muitos meses, mas tem tipo aqui 2 meses, este vídeo, uma coisa assim, 1 mês e tal. E, portanto, o que é que o Governo está a fazer que tem que ser feito? A demissão do Pedro Nuno Santos, a demissão da Marta Temido, os 500 mil euros a Alexandre Reis, a Secretária de Estado do Turismo que anda a financiar empresas para as quais vai administrar agora, a dar dinheiro dos contribuintes a ela própria. É o quê? As transações de 1.000 milhões de euros para a TAP do dinheiro do próprio bolso dos contribuintes? O que é que tem que ser feito que o Governo está efetivamente a fazer? Não entendo, eu gostava mesmo que justificasse, sério. Era só mesmo uma questão. O próprio Presidente parece absolutamente surpreendido. Eu acho que é genuína O Governo está a arrecadar? É isso? Não. O Presidente da República estava à espera de números piores. Alertou para um cenário que vinha aí, de facto, não era bem o diabo. No Presidente da República não usa estes termos, mas era a ideia de que vinha aí um cenário negro. E parecia não saber. E agora, eu hoje, pela satisfação dele, eu até acho que ele está genuinamente satisfeito. Surpreso e satisfeito. Porquê? Porque diz que, e eu estava aqui há pouco a ver, que no fundo, este orçamento, não só os números são melhores, no que toca ao déficit, no que toca a... Mas isto, eu vou só deixar acabar esta secção. Há a vontade de reduzir a dívida, que é uma redução grande, mas no que toca ao crescimento, não é? Não há recessão. Só para vocês terem noção, o Presidente da República estava cético relativamente aos dados que o Fernando Medina apresentava, porque o Fernando Medina disse, não estou em erro, que o crescimento económico, já não me recordo, que a inflação andava à volta dos 5% ou dos 6%, mas as previsões segundo as instâncias internacionais, nomeadamente o FMI e o Banco Mundial, previam que fosse à volta dos 8, 9, 10. E, portanto, mesmo na questão da recessão, pensava-se que o valor do FMI, neste caso em concreto das instâncias internacionais, fosse quase o dobro daquilo que era previsto pelo Fernando Medina, o mestre das finanças, o novo Ronaldo financeiro. Portanto, é perfeitamente normal que o Presidente da República, ou qualquer pessoa que pense de forma racional, tenha dúvidas relativamente a isto. Isto não é uma questão ideológica, é uma questão lógica, somente lógica. Apontado, não quer dizer que não vá haver. Mas esse é o problema, não é? É que há aqui o otimista irritante novo em ação. Não, mas... Quando António Costa E desta vai vez ao Parlamento... está a irritar mais gente. Não, mas reparem, quando António Costa vai ao Parlamento e garante que para o ano não vai haver recessão, eu acho que isto é uma afirmação altamente arriscada. Sim. Quando vocês têm a Mafalda Anjos, a dizer que os comunicados de prosperidade económica do Primeiro-Ministro são arriscados para o país, meus amigos, então vocês sabem que a situação é séria, percebem? Isto não é propaganda, não é? Portanto, como podem ver, aliás, não há maior fator de comprovação daquilo que eu estou a dizer, não é? Portanto, quando vocês veem isto, sabem que efetivamente a situação é séria. A única pessoa que não vê é mesmo a Anabela Neves, honestamente. Por todos os motivos, mas A Alemanha altamente está em arriscado. recessão. A Alemanha tem previsões de recessão que oscilam entre menos 0,3 e menos 0,7. Nós, neste momento, temos uma previsão macroeconómica no orçamento que será apresentado na segunda-feira de uma inflação de 4%. Ninguém... E será mais? Será mais do que 4%, obviamente. Será muito mais. Se a previsão, isto para 2023, não sei qual é que é o contexto dos dados que eles estão aqui a falar, ok? Porque eu não me recordo bem da altura em que isto foi posicionado, mas a inflação para 2022 acompanhou mais do que 7,8%, não é? Quase 8%. Portanto, para 2023 não me admirava que continuasse a acontecer isso. As pessoas podem dizer que a inflação diminuiu, mas, meus amigos, a inflação diminuir não significa que ela deixe de existir. O que vocês têm não é deflação. Deflação é a descida generalizada do preço dos produtos. Quando a inflação continua a aumentar, mas a um ritmo inferior, ou seja, se em 2022 aumenta 7,8%, mas em 2023 aumenta 4% ou 5%, vocês continuam a ter inflação. Vocês têm um fenómeno diferente que se chama desinflação. Continuam os preços a aumentar de forma genérica, mas a um ritmo inferior àquele que existia no ano passado, mas as coisas continuam a aumentar em termos dos seus preços. Okay? Que é o que vai acontecer agora em 2023. Não teremos uma inflação tão grande como em 2022, mas vamos tê-la na mesma. Vamos ter um fenómeno de desinflação.
tem previsões de inflação de 4%. Na zona euro, ou muito pouco. A zona euro prevê-se 7%, alguma coisa assim do género. Nós, por exemplo, temos o Conselho de Finanças Públicas que há poucos dias apresentou uma previsão de inflação para o ano de 5,1%. Uma falta das 5,1, ok. Pensava que, eu tinha ideia que era mais, confundi o dado. Mas mesmo assim, 5,1 é imenso. 5,1 é imenso. Deixa-me só responder a isso. Com o histórico na zona euro, a OCDE prevê 6,2%. Então não estava enganado. Era a OCDE que prevê 6%. Ok, portanto não estou longe. de inflação. Deixa-me só dizer. E as metas do programa é de estabilidade? altamente E as metas do programa de Eu estabilidade lembro-me nunca foram dos revistas orçamentos da inflação. Eu lembro dos orçamentos, exatamente, do António Costa, que eram do tempo. Repara, não é o orçamento de Estado do país. É o orçamento do António Costa. Portanto, reparem aqui o Rei Sol, não é o orçamento do Governo, não é o orçamento de Portugal, não é o orçamento do Estado. É o orçamento do António Costa, não é? Porque na sua genialidade fantástica, que é especialista, vá-se lá saber no quê, o António Costa já adquiriu para si próprio o estatuto de detentor do Orçamento de Estado. Portanto, deixemos de chamar e de nomenclar Orçamento de Estado para ser o orçamento do António Costa. O que até faz sentido, porque os cargos políticos vão todos para os amigos dele. Isto é tão engraçado, a Anabela Neves é uma brincalhona, trapaceira. Da geringonça, atenção, isso é importante sublinhar, exatamente ninguém acreditava naquelas metas. Ninguém, eram os analistas, os economistas que diziam isso, deixem-me só acabar. Sim, força. E de facto, o Mário Centeno, com os instrumentos que foi usando, nomeadamente as cativações, o facto é que os orçamentos... E o aumento dos impostos em percentagem do PIB, nomeadamente na questão dos impostos indiretos, que tu referiste como sendo uma coisa boa em termos da estratégia económica de esquerda, mas que não é. Não sei. Se tu continuas com essa visão, então, enfim. Acabavam sempre abaixo, aliás, muito abaixo das piores previsões, a execução deles, das piores previsões das entidades internacionais. Eu penso que vocês se lembram. Fernando Medina não é Mário Centeno, isso aconteceu apenas em 2 ocasiões, e nós estarmos a comparar o paradigma económico de 2016 a 2019 com o paradigma económico pós-pandemia, não faz sentido. Aliás, faz sentido se quisermos uma comparação daquilo que é completamente incomparável, não é? Mas nós estarmos a comparar 2 contextos completamente diferentes, aplicarmos resultados do passado para tentar aplicar no presente, não faz sentido. Não é lógico. Voltamos à questão da lógica. Não é lógico. Não estou a dizer nada que seja mentira. Nós não podemos separar os dados do contexto. Mário Centeno, com as cativações que falavas há pouco. Desculpem, peço desculpa por vos interromper. Passamos já. Pronto, e o vídeo acaba aqui. Bom, meus amigos, decidi trazer isto porque nos últimos dias têm falado imenso da Anabela Neves e eu pensei, olha, por que não? Não é? Bom, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Twitter, no Instagram e no Rumble. E acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.